Arthur Lira, hein? Faz 4 dias que o presidente Jair Bolsonaro recebeu 70 diplomatas no Palácio do Alvorada, mentiu assintosamente a respeito do processo eleitoral brasileiro e o presidente da Câmara dos Deputados? Silêncio sepulcral. O presidente do Supremo falou, o presidente do TSE falou, o presidente do Senado falou. Os comandantes das 3 Forças Armadas, eles não falaram, mas se ausentaram. Não foram ao evento, apesar de convidados, para passar o recado de que não querem se meter na escalada golpista. Quanto a Lira, nada. Segundo o que comentou com gente do seu partido, do PP, ele não quer criar desgaste na sua relação com Bolsonaro. Olha, até o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou um vídeo antigo em que defende o sistema eleitoral. Uma maneira para lá de torta de se manifestar sem fazer declaração oficial. Mas ao menos foi algo, né? Enquanto isso, Lira nada. Lira continua em silêncio. De todas as pessoas com muito poder em Brasília, apenas uma escolheu não defender a democracia no momento em que o presidente da República ataca. E isso tem motivo. Sua preocupação é manter o poder, é manter o Congresso Nacional do jeito que está, é manter o controle sobre o orçamento secreto, ou seja, um pedaço gigante do orçamento deixa por completo de estar a serviço da população. Passa a ter outra utilidade, prestar serviços que sirvam à reeleição dos parlamentares do Centrão. Do governo Fernando Henrique para cá, houve uma história lenta de como chegamos a esse ponto de completa corrupção do sistema. É importante compreendê-la para entender o tamanho da dificuldade que vai ter a pessoa que suceder a Jair Bolsonaro. Você entende por que a relação entre Congresso e Planalto sempre foi tão difícil, com tanto espaço para corrupção e fisiologismo? Depois da vinheta. E você? Já se inscreveu no canal? Pausa, inscreve e volta. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Hoje num lugar um pouco diferente, numa fazenda centenária do interior paulista. E olha, nós temos uma novidade para contar a vocês. Na próxima terça-feira vai nascer um programa de entrevistas. É o Mesa do Meio. Toda semana eu, Marilis Pereira Jorge e Christian Lynch estaremos ao vivo pelo YouTube para entrevistar um nome importante da política brasileira. Nossa convidada de estreia já confirmou. É a pré-candidata à presidência Simone Tebet, que deve ser confirmada na convenção do MDB logo no dia seguinte. Então é isso. Terça-feira, 26 de julho, às 19 horas, a gente vai estar aqui, numa live. E esse é o ponto de partida. De cara, é preciso compreender uma coisa. Nenhum presidente no Brasil consegue se eleger e construir ao mesmo tempo maioria no Congresso Nacional. Países presidencialistas, eles não costumam ser assim. Em geral, há poucos partidos e o presidente tem espaço político para convencer os eleitores a concederem maioria no Legislativo. Isso é importante porque é o Congresso que aprova leis, que aprova orçamento. E como a Constituição brasileira tem regra para tudo, nenhum presidente consegue governar sem ficar mexendo na Constituição, o que exige maiorias parlamentares grandes. É por isso que chamamos o nosso sistema de presidencialismo de coalizão. Por um lado é presidencialista. Por outro, tem partido demais, bancadas fragmentadas, e o presidente tende a construir coalizões para governar, como ocorre no sistema parlamentarista. É assim porque as regras do jogo levam a esse desenho. E tem mais. O Centrão existe porque as regras do jogo fazem com que o Centrão exista. Como? Não é mero fisiologismo, mero coronelismo, mero patrimonialismo? Não. As regras do jogo fazem com que o Centrão exista. Todo o resto é consequência. No sistema eleitoral brasileiro, cada estado representa um distrito para eleição parlamentar. Ou seja, meu candidato a deputado federal é qualquer um no estado do Rio de Janeiro. Esse é o distrito. No sistema como, sei lá, o americano, o britânico, por exemplo, os distritos são bastante menores e os partidos só podem apresentar um candidato por distrito. Aqui não. Tem um monte de candidato num distrito enorme. Qual é o efeito disso? Bem, nas grandes cidades o voto se fragmenta e com frequência é ideológico. Sim, isso promove candidatos cujo apelo pessoal produz grandes votações. Há vários exemplos. Fernando Gabeira. Ele foi eleito dessa forma pelo Rio por muitos ciclos eleitorais. Só que essa lógica do voto ideológico fragmentado não é a que se aplica nas pequenas e médias cidades. Lá, o voto não se fragmenta, é concentrado. E ao invés de grandes personalidades, a preferência vai para deputados percebidos como representantes daquele lugar.
O resultado, no final, é o seguinte: os parlamentares mais votados costumam ser aqueles ideológicos, mas embora estejam no topo da lista, são minoritários. Quem forma o maior conjunto de deputados eleitos são as cidades menores. Uma das consequências é que o Congresso tende a ser mais conservador, já que esse é o perfil médio de cidades pequenas aqui em qualquer lugar do mundo. Outra consequência é que a lógica que move esses parlamentares para sua reeleição é trazer contínuos benefícios locais. É verba por voto. Fisiologismo. Aí olhamos para o Congresso e vemos que o incentivo para a maioria dos deputados é extrair favores do governo da vez. Tendem a ser conservadores e, claro, vão trabalhar juntos pelo seu objetivo comum. Forçar o governo a dar o que querem. Verbas, obras, coisas que possam levar para as suas cidades e dizer que as representam bem. Isso garante as suas reeleições. O governo Fernando Henrique foi o que melhor lidou com esse sistema. O que fez foi distribuir para grupos políticos dos maiores partidos no Congresso ministérios. Eu sei, parece feio, mas olha, é assim que se compartilha poder. É assim que se formam governos no sistema parlamentarista e o nosso sistema funciona como parlamentarista, apesar de não ser. Então a escolha foi de compartilhar poder distribuindo ministérios. Em troca de influência nas decisões de governo, o presidente consegue que os líderes dos partidos garantam a maioria. E ainda assim, nós sabemos que em pelo menos um caso, pelo menos um, que foi o da emenda da reeleição, os votos dos deputados foram comprados. Eles receberam dinheiro para votar com o governo. Nunca se descobriu quem pagou, até porque o Procurador-Geral da República, na época, Geraldo Brendeiro, tinha o apelido de Engavetador-Geral da República. Ele não levava para frente investigações sobre o governo. Lula fez diferente, ele escolheu ter um ministério puro sangue. Um monte de petistas, só que aí, sem compartilhar espaço nas decisões de governo, como é que se consegue maiorias? Aquilo que aconteceu na emenda da reeleição virou regra geral, é o mensalão. Um número grande de parlamentares foi escolhido para ganhar uma mesada, uma quantia mensal de dinheiro para votar com o governo. Dilma Rousseff achou que poderia governar sem ter de lidar com o parlamento. Passou em guerra com o Congresso quase todo o seu governo e, claro, terminou com o impeachment articulado pelo próprio vice-presidente. Vocês percebem que a coisa foi piorando lentamente, né? É assim que chegamos ao ponto em que estamos, no qual Jair Bolsonaro não só distribuiu ministérios para o Centrão, como entregou orçamento. O governo não toma mais decisões de gastos, o Congresso assumiu isso. É quase como se tivesse virado parlamentarismo mesmo, só que com presidente golpista e num processo ilegal. O sistema, ele apodreceu. A próxima pessoa na presidência, como é que vai fazer? Esse dinheiro do orçamento secreto vai garantir que o Centrão aumente na próxima legislatura. Arthur Lira está trabalhando para continuar no comando da Câmara. Ele tem o poder de bloquear as ações do Executivo. Não dá para ignorar as lições de Fernando Collor e Dilma Rousseff. Não se preside o Brasil em guerra com o Congresso. O presidente perde essa briga. É um nó complicado, um nó que não vai ser desfeito em 2 tempos. E ainda assim, esse é um problema para o ano que vem. O desse ano é como nos livrarmos de um golpe e de um golpista no poder.